Olá! Sabe aquela magia que a gente sente que se esconde bem no finalzinho das coisas? É sobre isso a nossa história de hoje. Vamos conhecer o Theo e o último floco de Natal. E tudo parte de uma ideia que parece simples, mas, nossa, é muito poderosa. Aquela de que o final não é só o fim, sabe? É a peça que faz todo o resto ter sentido. Então vamos lá, a nossa história começa numa manhã. Uma manhã de véspera de Natal, mas com uma coisa estranha. Um silêncio. Um silêncio pesado demais. Imagina a cena. A Bettina tá ali na janela e de repente o Theo chega correndo sem fôlego. Ele olha pra ela e só diz o que os dois já estavam sentindo no ar. Não tá nevando. O céu parado, sabe? Um cinza clarinho e aquele silêncio que não era normal. É que o Theo, ele tem um dom, uma sensibilidade diferente. Ele consegue sentir as coisas de um jeito especial. Então ele fecha os olhos e pronto. Ele sabe. Tinha certeza absoluta de que alguma coisa estava errada. O Natal parecia que faltava um pedaço. E foi aí, bem nesse instante, que apareceu. Um pontinho de luz, sabe? Minúsculo, frágil, quase transparente. Parecia que nem ele mesmo tinha certeza se queria existir. E o Theo, maravilhado, só conseguiu sussurrar: "É o último floco do Natal." Só que esse floco, ele não era só um floco. Ele trazia a resposta para todo aquele silêncio. E para contar esse segredo, o chão se abriu num caminho branco e de lá surgiu uma figura antiga, sabe? Era o guardião do último floco. E o guardião explica a regra principal, a lei daquele mundo mágico. É bem simples. O Natal só tá completo de verdade, a magia só acontece quando o último floco de neve toca o chão. É o que fecha o ciclo. Parece fácil, né? Mas tinha um problema. Justo aquele floco, o último, ele tava com medo. E aí ficou aquela pergunta no ar, tão delicada quanto o próprio floco. Medo. Mas medo de quê? A resposta do guardião foi: nossa, de cortar o coração. O floco tava com medo de não fazer diferença. Ele ouviu as pessoas falando, sabe? Aquela coisa de, um a mais, um a menos. Ele tinha medo de ser invisível, insignificante. E aí que a história vira. O guardião diz qual é a solução. Para aquele floco cair não adiantava vento, não adiantava física, ele precisava de uma coisa muito mais forte. Precisava que alguém de verdade, com o coração, acreditasse nele. O Theo então olha pro floco, pequenininho, brilhando ali na frente dele, e diz, bem baixinho, mas com uma força, uma convicção gigante: o último sempre importa. É ele que fecha o ciclo. Ele sentia lá no fundo o peso daquele momento. E para achar essa convicção toda, o Theo busca dentro dele mesmo. Ele lembra de tudo daquele dezembro, das histórias, dos amigos, dos gestos pequenos, das noites iluminadas. Tudo isso era um Natal. E aquele floco era a pecinha que faltava para completar o quebra-cabeça. Então, com o coração transbordando dessas lembranças, ele respira fundo e diz com toda a firmeza do mundo a palavra que ia mudar tudo: eu acredito. E pronto, foi suficiente. Naquele exato instante, a mágica aconteceu. A fé de um menino mudou o mundo. O floco subiu, girou, dançou no ar e quando ele finalmente tocou o chão, a neve começou a cair. Em todo lugar. Uma nevasca linda, suave. As luzes da cidade ficaram mais quentes, sabe? Aquele silêncio estranho sumiu e no lugar veio uma paz. O Natal estava, enfim, completo. E aí, o Theo e a Bettina percebem uma coisa. Eles não estavam sozinhos. Todos os amigos deles estavam lá. A Laura, a Isa, a Valentina. Todos eles, em silêncio, esperando, acreditando junto. Então, a queda daquele floco foi muito mais do que só neve. Foi uma lição, né, sobre o poder, o eco que um único gesto de acreditar pode ter. O Theo olha para os amigos, com os rostos brilhando com a neve caindo, e a ficha cai. Às vezes, tudo que o mundo precisa é de alguém que acredite. Alguém que seja teimoso e acredite até o final. E a Bettina, do lado dele, segurando a mão dele, completa a ideia. Sim, o mundo precisa de quem acredita, mas precisa também de amigos. Amigos que ficam ali, do lado da gente mesmo quando o último floco demora a cair. E é por isso que o último floco vira mais do que um floco de neve. Ele vira um símbolo. Ele é a prova de que valeu a pena esperar. É ele que diz: continua, vale a pena acreditar até o fim. E mais tarde,
Em algum lugar debaixo daquela neve toda, o último floco descansava. E, se a gente prestasse muita, mas muita atenção, dava pra jurar que ele estava sorrindo. Porque agora ele sabia. Ele tinha feito toda a diferença. E essa história toda deixa uma pergunta no ar, né? Na nossa vida, nos nossos sonhos. Qual é o nosso último floco? Aquele detalhe finalzinho que talvez só esteja esperando a gente acreditar para que toda a mágica possa finalmente acontecer.